O inspetor Lewis encontrou a filmagem de um jantar chique em que uma atriz famosa quase foi envenenada. Ele analisou o vídeo e chegou a uma conclusão rápida sobre quem era o culpado. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir quem tentou envenenar a celebridade? A imagem mostra claramente que a segunda senhora foi a culpada. Veja que a senhora decidiu usar luvas para não sujar as mãos com o veneno e se envenenar. Além disso, se você fosse envenenar alguém, teria que deixar a comida com uma aparência apresentável. E se você der uma olhada na sopa da primeira senhora, bem, ela está horrível. Alex precisava atravessar um parque no meio da noite. Ele andou rápido, até que do nada um homem encapuzado se aproximou e o nocauteou. No dia seguinte, Alex foi à delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Quando chegou lá, a polícia estava interrogando 3 suspeitos, Ben, Michael e Bernie. O detetive pediu que eles escrevessem seus nomes. Assim que terminaram, ele prendeu a pessoa certa. Como o policial sabia quem deveria prender? Bom, o teste não foi tão aleatório assim. Alex foi atingido pelo lado direito, então a polícia estava tentando descobrir quem era canhoto. E entre esses 3 caras, o único canhoto é o Bernie. Em uma noite sem lua, Mary decide assistir a um filme de terror antes de ir para a cama. Ela desmaia no sofá e, quando se dá conta, acorda em um castelo mal assombrado. Ela ouve sons estridentes e gritos por toda a parte. Ela caminha cuidadosamente até a cozinha, onde encontra 3 refeições suspeitas prontas para serem consumidas. Dê uma olhada nos pratos. Você pode ajudar Mary a descobrir qual desses pratos está envenenado? As batatas fritas parecem relativamente boas. O bolo tem uma aranha subindo em cima dele. Mas ei, é proteína, certo? Mas a carne tem um líquido estranho saindo dela. Essa é a que provavelmente está envenenada. A polícia do aeroporto está tendo muitos problemas atualmente. Muitos condenados fugiram da prisão e estão tentando deixar o país o mais rápido possível. Dê uma olhada nesta imagem. Você precisa descobrir o mais rápido possível quem é o fugitivo. É a senhora à direita. Embora a mulher no pôster de Procurada seja loira, ela deve ter pintado o cabelo de castanho para tentar passar pela segurança, mas seus lábios e sardas são exatamente os mesmos da foto. Algo estranho aconteceu no dia do casamento de Johnny. Ele estava ocupado resolvendo alguns problemas de última hora quando escorregou em uma casca de banana. Ele bateu a cabeça com força, mas quando acordou não sabia onde estava. Ele perdeu a memória de longo e curto prazo e, havia 4 noivas diferentes à sua frente, mas ele não sabia quem era a sua verdadeira noiva. Dê uma olhada na imagem e, antes de mais nada, tente descartar qual das noivas está realmente ameaçando a vida de Johnny. Você viu o frasco de veneno escondido naquela noiva? A noiva da esquerda provavelmente é muito perigosa. Ele deveria descartá-la primeiro. Jane e Brandon não gostavam muito um do outro. Eles estavam dividindo um apartamento porque não tinham muito dinheiro. O que Brandon não sabia é que Jane tinha planos malignos. Ela planejava envenenar uma de suas refeições, já que era ela quem sempre preparava a comida. Um dia ela preparou o mesmo pedaço de carne para os dois. Ela o cortou ao meio, comeu a parte dela e deu a ele a outra parte. Depois de comer, ele começou a se sentir muito mal e foi levado ao hospital. A pergunta é: como Jane conseguiu sobreviver enquanto Brandon ficou doente? Jane colocou veneno só em um lado da faca, no pedaço que ela deu a Brandon. Dê uma olhada nesta imagem. Quem você acha que está sendo mais descuidado aqui?
É a garota à direita. Ela está quase caindo do barco. Ela deve se mover para o meio e ajudar a equilibrar o peso. E quanto a esta imagem, quem você acha que está sendo irresponsável aqui? Vejamos. É a pessoa à direita. A cobra está muito perto de seu rosto. Ela pode machucá-la, enquanto o crocodilo está simplesmente interessado na refeição que o homem está lhe dando. Uma senhora idosa estava fazendo compras no shopping quando viu algo estranho. Ela olhou para uma mulher vestida de laranja no caixa e gritou que estava vendo uma prisioneira que devia ter acabado de fugir da prisão. A mulher de laranja ficou muito confusa, chamou a polícia e fez com que a senhora idosa fosse expulsa do shopping. O que exatamente aconteceu aqui? A mulher estava vestida com um macacão laranja. Era apenas uma tendência da moda, mas a senhora idosa confundiu com roupas de prisão. Em uma realidade paralela, onde humanos, bruxas e todos os tipos de seres coexistem, Jenny e Lawrence estavam brincando de esconde-esconde. Eles estavam dentro de uma enorme e antiga mansão. Jenny passou horas procurando seu amigo, até que encontrou no escritório. Havia pegadas até o meio da sala e depois elas desapareceram. A única janela do cômodo estava aberta. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que aconteceu aqui? Lawrence era um metamorfo. Isso explica por que as pegadas não chegaram até a janela. Além disso, veja toda a comida de pássaro no chão. Ele provavelmente se transformou em um pássaro e fugiu. Katie se perdeu no deserto. Ela andou por horas quando de repente encontrou um enorme oásis. Mas para chegar à cachoeira principal, onde poderia beber um pouco de água, ela teve que atravessar uma ponte. Havia 3 pontes que levavam ao mesmo lugar. A primeira ponte estava longe do chão e sua corda parecia que poderia se romper a qualquer momento. A segunda ponte tinha alguns jacarés de aparência faminta rastejando sobre ela. A última ponte ficava acima de um lago cheio de plantas aquáticas venenosas. Qual ponte ela deveria escolher? A última. A ponte fica sobre um lago venenoso, mas ela não tocará a água ao atravessá-la. Um grupo de amigos alugou uma casa de luxo para passar as férias bem na beira do mar. Quando chegaram, a anfitriã lhes ofereceu bolo e bebidas. Eles conversaram e comeram o delicioso bolo, quando de repente 2 deles começaram a se sentir muito mal. Eles foram imediatamente levados ao hospital e os médicos disseram que encontraram veneno. Dê uma olhada na imagem. Como os outros 2 amigos sobreviveram depois de comer o bolo? Isso é fácil. O veneno estava nas bebidas que a anfitriã lhes serviu. Se você observar bem, os amigos que se sentiram mal beberam o que a anfitriã lhes ofereceu e os outros não. Ah, meu Deus! Mark, Bray e Livia estão com uma situação financeira ruim. Então, eles entraram em um supermercado local procurando a coisa mais barata para comprar. Um deles estava planejando roubar alguma coisa. Mas ei, a polícia os pegou. Dê uma olhada nas fotos. Você consegue descobrir quem acabou de roubar alguma coisa? Era a Livia, a garotinha. Ela está escondendo algo no bolso da camisa. Consegue ver? O André e a Emma combinaram de se encontrar na entrada do parque às 9 da noite. Mas havia um pequeno problema. Tanto o relógio do André quanto o da Emma estavam mostrando a hora errada. O relógio do André estava 3 minutos atrasado, mas ele achava que estava 2 minutos adiantado. O relógio da Emma, por outro lado, estava 2 minutos à frente, mas ela achava que estava 3 minutos atrás. Qual deles você acha que vai se atrasar para o encontro? O
O André chegará 5 minutos atrasado e a Emma chegará 5 minutos adiantada. Gemma estava participando de uma festa fantasia com tema de tecnologia. Quando chegou ao local, viu 3 pessoas conversando perto do buffet de bebidas, todas vestidas com fantasias de robôs. Entretanto, ela notou que uma delas era um robô de verdade. Você sabe dizer quem era? Todos estão segurando bebidas na mão, mas dê uma olhada no segundo cara. Seu copo está vazio, mas ele ainda está fingindo beber algo dele. Robôs e líquidos não combinam muito bem, então ele deve ser um robô de verdade. Janice, Cândice e Demétria eram 3 bruxas que se preocupavam muito em parecer jovens e bonitas. Mas uma delas tinha, na verdade, 100 anos de idade. Você consegue me dizer quem? A primeira bruxa, Cândice, que está tirando uma selfie, parece uma mulher idosa na tela do seu celular, mas isso é apenas um filtro de mídia social. Quanto à segunda bruxa, Janice, a sombra assustadora com aparência de senhora idosa ao fundo não é a sombra dela, é um espírito maligno que a está assombrando. Mas olhe para o espelho que a terceira bruxa, Demétria, está segurando. Ele está refletindo o que ela não quer que os outros vejam, ou seja, sua verdadeira face. Portanto, ela é a velha senhora aqui. Leandro foi a uma loja de fantasias para comprar algo para usar no Halloween. Depois de escolher uma fantasia para si mesmo, ele se dirigiu aos provadores para experimentá-la, mas todos os 3 estavam ocupados. Poucos minutos depois, 3 clientes diferentes vestindo fantasias saíram deles. O primeiro estava usando uma fantasia de vampiro, o segundo estava usando uma fantasia de lobisomem e o terceiro estava usando uma fantasia de zumbi. Mas o Leandro logo percebeu que um deles era um monstro de verdade. Você sabe dizer quem? Dê uma olhada nos espelhos em frente aos provadores. O cliente com a fantasia de vampiro não tem reflexo. Isso só pode significar que ele é um vampiro de verdade. Sir Ridley Stormrider era um cavaleiro em busca de seu único e verdadeiro amor. Ele viajou para o reino de Veridônia depois de ouvir rumores de que havia um espelho mágico lá que revelava a localização do desejo de seu coração para aqueles que o olhassem. Mas havia um porém. Ele só revelaria o local se você soubesse a resposta para o enigma que estava gravado nele. Estou sempre correndo, mas nunca me canso. O que eu sou? Você pode ajudar o Sir Ridley Stormrider a encontrar o amor? A resposta correta é água. O inspetor Banner estava inspecionando a Academia de História e Ciências. Durante a inspeção, ele notou que sempre que fazia uma pergunta à classe, todos os alunos levantavam as mãos em resposta. Além disso, embora o professor da escola escolhesse um aluno diferente a cada vez, a resposta estava sempre correta. Como isso funcionava? O professor havia combinado previamente com os alunos que eles seriam chamados a responder independentemente de saberem ou não a resposta. Mas aqueles que soubessem a resposta deveriam levantar a mão direita, e aqueles que não soubessem deveriam levantar a mão esquerda. A cada vez, o professor escolhia um aluno diferente, mas sempre aquele que levantava a mão direita. Amy tinha um último teste para fazer antes de se formar. Seu professor fez apenas uma pergunta durante o exame, que foi a seguinte: você tem 2 pavios de vela. Cada pavio, aceso pela extremidade, queima completamente até o fim em exatamente 1 hora, mas eles queimam em um ritmo desigual. Como você pode usar esses pavios em um isqueiro para medir 45 minutos? Você pode ajudar a Amy a se formar? É preciso acender o primeiro pavio simultaneamente em ambas as extremidades, o que lhe dará 30 minutos. Simultaneamente ao primeiro pavio, acenda uma ponta do segundo pavio, e quando o primeiro tiver queimado após 30 minutos, acenda a outra extremidade do segundo pavio, o que lhe dará os 15 minutos que faltavam.
O melhor amigo da Leila era seu cachorro chamado Ganji. Certa noite, após avistar uma estrela cadente no céu, ela desejou que Ganji pudesse falar com ela. Então, de repente, a estrela ganhou vida diante de seus olhos e disse: "Realizarei seu desejo se você puder responder a este meu enigma. Sempre velha, às vezes nova, nunca triste, às vezes azul, nunca vazia, às vezes cheia, nunca empurra, sempre puxa. O que eu sou?" A resposta é a lua. Para a surpresa da Leila, seu cão começou a falar de verdade. A primeira coisa que ele disse foi: "Oh, esse jogo de adivinhação é tão divertido, eu também quero jogar. Então, aqui vai a minha adivinha para você. O que é sempre encontrado no chão, mas nunca fica sujo?" É a sombra. Jamie estava de pé na beira de um lago circular. O lago tinha 61 metros de diâmetro e havia uma pequena ilha bem no meio. Havia uma grande árvore próxima a ele e uma grande árvore no meio da ilha. Jamie precisava chegar à ilha no meio do lago, mas não sabia nadar. Ele só tinha um pouco mais de 61 metros de corda. Como ele pode usá-la para chegar lá? Primeiro, o Jamie precisa amarrar uma extremidade da corda na árvore próxima a ele. Em seguida, enquanto segura a outra extremidade da corda, ele deve caminhar por todo o lago. Isso envolverá a corda ao redor da árvore no centro. Ao retornar ao ponto de partida, ele precisa amarrar a extremidade da corda que está segurando na árvore grande novamente. Agora, ele pode usar essa ponte de corda para se segurar e atravessar o lago até a ilha. Sérgio era um cientista brilhante. Um dia, de repente, um pequeno portal apareceu em seu laboratório e um pequeno dispositivo com uma carta anexada caiu em sua cabeça logo antes de o portal se fechar. A carta dizia: "Do Sérgio do futuro para o Sérgio do passado. Um dos meus experimentos acidentalmente causou o caos na Terra. É por isso que tenho que impedi-lo de realizar esse experimento em primeiro lugar. Você encontrará os detalhes dentro da caixa, mas só poderá abri-la se souber a resposta para este enigma. O que ocorre uma vez em 1 minuto, 2 vezes em 1 momento e nunca em 200 anos? Você pode ajudar o Sérgio a salvar o mundo do futuro?" A resposta é a letra M. As pessoas que visitavam a cidade de Maplebrook muitas vezes ficavam intrigadas com o Sr. Perry. Ele tinha a reputação de ser uma pessoa não muito inteligente. Isso porque, quando lhe era oferecida a opção de escolher entre uma moeda de 50 centavos e uma nota de $5, ele sempre escolhia a moeda, mesmo que ela valesse 10 vezes menos que a nota. Você sabe dizer por que ele nunca escolhia a nota? Bem, ele não era tão tolo afinal de contas. Veja, ele percebeu que enquanto escolhesse a moeda de 50 centavos, as pessoas lhe ofereceriam dinheiro para escolher. E se ele escolhesse a nota de $5, as ofertas de dinheiro cessariam e ele não receberia nada. Um programa de TV popular Melhor na Cozinha convidou 3 chefes para um jogo para ver quem é o melhor cozinheiro. Somente profissionais poderiam participar, e o vencedor receberia um prêmio de $1000 em dinheiro. De repente, o produtor percebeu algo estranho. Havia um impostor. Um dos homens estava mentindo sobre ser um chefe profissional. Quem? Observe o terceiro homem. Parece que ele não sabe como afiar uma faca. O cara não é um cozinheiro de verdade, e essa mancha de sangue no uniforme dele parece suspeita. Agora olhe para esses 3 mendigos. Parece que há um mentiroso entre eles. Você consegue adivinhar quem? O primeiro não tem sapatos, ele é realmente mendigo. O terceiro não tem um dente, também não está bem de vida. Mas o segundo homem é rico,
está sentado em uma almofada confortável, tem sapatos e não presta atenção às moedas que lhe são dadas. Você consegue identificar uma avó falsa? Olhe para essas mulheres. Uma delas não é realmente uma vovó. A primeira tem uma poção verde estranha em seu caldeirão. Ela deve ser uma bruxa, assim como a terceira, mas você pode ser uma bruxa e uma vovó. E a segunda? Ela pertence à geração Z, de acordo com seu gesto, e não pode ser uma avó de verdade. Você está andando pelo corredor do supermercado e vê duas mulheres grávidas. No entanto, apenas uma delas está realmente esperando o bebê. Você sabe dizer qual? O casal da esquerda, sem dúvida, está esperando um bebê. Além disso, ambos têm anéis em seus dedos. Enquanto isso, a mulher ruiva à direita parece suspeita e não tem aliança nem um parceiro que a acompanhe. O oceanário local anunciou uma exposição única com sereias de verdade. A Claire decidiu visitá-la, mas assim que saiu da sala de exposição, dirigiu-se à bilheteria para pedir o reembolso. Por quê? O fato é que uma das sereias não era real. Veja as mesmas marcas de nascença dessas duas moças. Elas devem ser irmãs, portanto a garota de camisa amarela deve estar fingindo. Ah, e ela também não tem guelras. É um dia útil, mas seu chefe permite trabalhar remotamente. Você está em uma chamada do Zoom e percebe que um de seus colegas não está em casa. Quem? É aquela moça no canto superior esquerdo. Ela não está no mesmo fuso horário, com certeza. Você está em uma bifurcação na estrada. Um caminho leva à cidade das mentiras, onde todos sempre mentem, e o outro para a cidade da verdade, onde todos sempre falam a verdade. Há um cara na bifurcação que mora em uma das cidades, mas você não tem certeza em qual delas. Que pergunta você deve fazer a ele para descobrir qual estrada leva à cidade da verdade? Basta perguntar, pode me mostrar onde você mora? Se for o habitante da cidade da verdade, ele vai te mostrar a direção da cidade dele. Se morar na cidade das mentiras, terá que mentir e apontar para a cidade da verdade também. Uma garota encontra um leão e um unicórnio na floresta. O leão mente segunda, terça e quarta-feira, e nos outros dias da semana ele diz a verdade. O unicórnio mente às quintas, sextas e sábados. Nos outros dias, tudo o que fala é a verdade. Ontem eu estava mentindo, diz o leão à menina. Eu também estava, afirma o unicórnio. Que dia é hoje? É quinta-feira. Um homem foi pego em uma propriedade do rei e foi levado à presença do rei para ser punido. O monarca diz que o homem deve fazer uma declaração. Se ela for verdadeira, o cara terá de enfrentar leões furiosos. Se for falsa, ele terá de lidar com um búfalo selvagem. Se o rei não conseguir descobrir, terá de soltar o rapaz, que acaba de fato sendo libertado. Qual foi a declaração dele? O homem disse, hoje serei pisoteado por búfalos selvagens. Se essa afirmação fosse verdadeira, o cara teria que ser comido por leões, o que tornaria a afirmação falsa. Mas se fosse falsa, ele teria de enfrentar búfalos selvagens, e a afirmação seria verdadeira. Portanto, essa afirmação criou um loop lógico, e o rei teve que soltar o intruso. 4 pessoas estão jantando no terraço de um restaurante conversando sobre negócios. A Jennifer está usando 2 grandes braceletes e anéis dourados em cada um de seus dedos. O Martin tem um celular novo e um smartwatch. O Connor tem uma tatuagem na mão e um relógio dourado deslumbrante no pulso. O Steve não tem relógio, anéis ou pulseiras, mas está usando um terno elegante. Apenas uma dessas pessoas é realmente milionária. Você consegue adivinhar qual?
É o Steve. Ele está com as chaves do carro no bolso e há um carro esportivo novinho em folha estacionado nas proximidades. A Jennifer está com sapatos velhos e rasgados, portanto suas joias devem ser falsas. O celular de Martin também é falso. E o Connor tem sapatos velhos e rasgados, assim como a Jennifer. Um rei sábio percebeu que estava cansado de todo o trabalho árduo que tinha de fazer, e por isso decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele decidiu organizar um desafio, e o vitorioso se tornaria o próximo mandatário. Qualquer pessoa que quisesse assumir o trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro sem cortá-lo ou danificar a garrafa. Os participantes tinham uma semana para fazer isso. Esse desafio parecia impossível, então apenas 5 pessoas decidiram participar, e houve apenas um vencedor. Como alguém colocou o pepino na garrafa? A pessoa colocou um pepino bebê, ainda no caule, dentro da garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, então houve tempo suficiente para vencer a competição. A Alison se formou em matemática na universidade, então as colegas de quarto queriam testar a inteligência dela. Pegaram 3 envelopes e escreveram mensagens curtas neles. Em seguida, colocaram as respostas das questões da prova da Alison em um deles. Apenas um envelope tinha uma mensagem verdadeira escrita. Os outros 2 eram falsos. A Alison não tinha permissão para abri-los e só podia escolher um. A primeira mensagem dizia: "Não há respostas para a prova aqui." A segunda: "As respostas da prova estão aqui." E a terceira mensagem era: "As respostas da prova não estão no segundo envelope." Qual envelope a Alison deveria escolher? O terceiro envelope diz a verdade, o que significa que as respostas da prova estão no primeiro. O Russell e a Maria estavam de férias. Um dia, ela disse que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando o cara voltou ao quarto para pegar o telefone, a Maria havia desaparecido. Ele a encontrou na piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela acenou com a cabeça, mas o Russell percebeu imediatamente que a garota estava mentindo. Como? Havia 2 refrigerantes e 2 pratos de frutas na mesa dela. O Mark, o Jim e o Bob trabalham como gerentes em um mesmo escritório. Um dia, um deles é demitido e outro é promovido. O remanescente, a princípio, quer se demitir, mas depois muda de ideia. Você sabe que o que foi demitido é mais velho que os demais e solteiro. O Jim é mais jovem que o gerente que decidiu ficar no trabalho e não conhece a esposa do Bob. Quem foi demitido? Não é o Jim porque ele é mais jovem do que o gerente que fica. Também não é o Bob porque ele é casado. Isso significa que o Mark foi demitido, o Jim foi promovido e o Bob decidiu permanecer em seu cargo. Um dia, a Stephanie se perdeu na floresta. Em um determinado momento, ela se deparou com a casa de uma velha bruxa. A porta se abriu e ela entrou. A feiticeira se mostrou muito gentil e prometeu que realizaria os sonhos da garota se ela decifrasse um enigma. A Stephanie estava sonhando com um novo telefone, então concordou. A bruxa perguntou: "Se 11 mais 3 é igual a 2, quanto é 8 mais 6? A jovem levou cerca de 1 minuto para encontrar uma resposta, mas acertou em cheio. Qual foi a resposta? "11 horas mais 3 é igual a 2 horas. 8 horas mais 6 é igual a 2 horas também." 5 pessoas acordaram dentro de um enorme hall. Nenhuma delas se lembra de quem é ou como foi parar ali. Elas avistam uma porta gigante fechada. Todas olham ao redor do local e veem algo estranho. O que será? Estas estatuetas. Elas estão escondidas por todo o espaço. Há 5 pessoas na sala e elas encontraram 6 estatuetas. Isso deve ser a chave, um homem diz. Precisamos descobrir qual das estatuetas é diferente das demais. Você sabe dizer qual? É esta aqui. Os olhos dela estão diferentes dos das outras.
O grupo tenta usar a estatueta estranha como chave e dá certo. A porta se abre e todos entram na sala ao lado. Mas, quando o homem que sugeriu usar o objeto olha ao redor, vê que não está sozinho lá. De repente, o fantasma de uma mulher surge à frente dele. Se quiserem sair daqui, cada um de vocês precisa resolver meus enigmas, ela diz. Mas não conseguirão! Então o espírito desaparece como fumaça. O homem olha ao redor e encontra um símbolo estranho e um decodificador sobre a mesa. Encontre os outros 9 símbolos. Estes são os 10 símbolos. O homem então começa a decifrar a mensagem usando o decodificador. O que será que está escrito ali? Lá diz, página 52. O homem abre o livro que está sobre a mesa. Na página 52 tem um enigma escrito em um idioma antigo. Se você me tiver, vai querer me dividir com alguém. E se me dividir, eu deixarei de existir. Quem sou eu? O homem soube na hora qual era a resposta. E você, já sabe qual é? É um segredo. O homem fica surpreso por ter conseguido ler o enigma escrito no idioma antigo. A resposta é a senha para abrir a porta. Ele digita todas as letras e a porta se abre. E, de repente, se lembra. Seu nome é Tomás, um linguista e criptógrafo. Enquanto isso, em outra sala, um jovem se vê em um lindo lugar cheio de plantas. Há 3 flores sobre a mesa. Elas estão fazendo caras e bocas. A placa na frente delas avisa: Flores mentirosas. A primeira flor diz: Você jamais sairá daqui e nunca vai se livrar da gente. Pode desistir. A segunda afirma: Não lembro de como se faz para se ver livre de nós. Acho que é cortando ou arrancando nossas raízes da terra. E a terceira garante: Arrancar ou nos tirar do talo são as 2 formas corretas de acabar conosco. O que o cara deve fazer? Cortar as flores? Arrancá-las da terra? Ou quebrar o talo delas? Quebrar o talo é a resposta certa. Essas flores só dizem mentiras. Então as conclusões que podemos tirar do que elas disseram são as seguintes. 1. Tem um jeito de acabar com elas. 2. Não é cortando nem as arrancando com raiz e tudo. 3. E só tem um jeito de removê-las. Então, o que nos resta é quebrar o talo delas. O rapaz quebra os talos das flores. Ele vê letras brilhantes surgirem nas pétalas. As letras precisam ser organizadas para formarem uma palavra. Qual palavra é esta? É cesta. O jovem examina a cesta e encontra um papel dobrado no fundo dela. Ele abre o bilhete e lê o seguinte enigma. Em uma lagoa, há algumas flores com abelhas voando acima delas. Quantas flores e abelhas há nessa lagoa, considerando que as seguintes afirmações são verdadeiras? 1. Se cada abelha pousar sobre uma flor, uma abelha ficará sem flor. 2. Se cada 2 abelhas pousarem sobre uma mesma flor, vai sobrar uma flor. Ajude o rapaz a decifrar esse enigma. São 4 abelhas e 3 flores na lagoa. Do nada, um girassol surge sobre a mesa. O cara utiliza como chave para abrir a porta. E aí se lembra, seu nome é João e ele é um jardineiro. Em outra sala, uma jovem acorda cercada por lindos cristais e pedras preciosas. Na parede há um quadro com nomes e imagens de pedras diferentes. Algumas das pedras são as respostas para os seguintes enigmas. 1. Sabia que os reis e rainhas de todas as épocas adoravam esse meu lindo tom de roxo? 2. Meu nome lembra água. Sou azul como o mar. Você consegue adivinhar quem sou eu e que imagem é a minha? 3. Ei, sou da água também. Sou encontrada dentro de uma concha. 4. Você já me conhece bem, não é mesmo? Eu que criei a cidade onde um feiticeiro vivia. 5. Meu nome é ameaçador, mas por favor não tenha medo.
Sou listrado como um felino, por isso fui batizado em homenagem a seu olhar. E aí, você já sabe de qual pedra preciosa cada enigma está falando? As respostas certas são: 1. Ametista. 2. Aquamarine. 3. Pérola. 4. Esmeralda. 5. Olho de tigre. A garota escuta um barulho e vê que a caixa que está sobre a mesa se abriu. Ela se aproxima e lê o seguinte enigma. A rainha foi reclamar com o rei sobre sua dama de companhia. De manhã, a monarca colocou seu colar de ametista dentro do porta-joias para protegê-lo da luz do sol. E não à toa, essa pedra costuma desbotar quando é exposta ao sol. A rainha passou o dia na biblioteca lendo alguns livros. Em determinado momento, olhou pela janela e viu sua dama de companhia, que estava sentada no jardim usando o colar real. A dama de companhia desatou a chorar e disse que isso não era verdade. Ela jamais roubaria nada da rainha. O rei abriu o porta-joias e viu que o colar ainda estava ali dentro. Qual delas está mentindo? A jovem se dá conta de que a dama de companhia é que está mentindo. Você percebeu que a ametista agora está muito mais pálida que antes? Isso significa que a funcionária de fato usou o colar lá fora. A garota resolve o enigma. Então, 3 pedras preciosas surgem no fundo da caixa: citrino, garnet e alexandrita. Tem também um bilhete que diz: descubra o peso de cada pedra sem usar balança. Este enigma vai te ajudar. Descubra o peso de cada pedra. A pedra de citrino pesa 10 gramas, a de garnet 4 gramas e a de alexandrita 2 gramas. De repente, a jovem se lembra. Seu nome é Melissa. Ela é uma joalheira e coleciona cristais. Em outra sala, uma mulher encontra 6 copos sobre a mesa. 3 deles estão vazios e 3 estão cheios de água. A mulher vê um bilhete. Mexa apenas um copo para formar uma fileira de copos alternadamente cheios e vazios. Como ela pode fazer isso? Ela deve pegar o 5º copo e despejar a água dentro do 2º. De repente, os copos somem. E no lugar deles, 2 recipientes com ingredientes diferentes e mais um bilhete surgem. No bilhete está escrito: encontre 3 diferenças. Você conseguiu encontrar todas? Aqui estão elas. A mulher pega os ingredientes e os joga dentro de um caldeirão. Mas ainda falta alguma coisa. Brilhante e bonito. É o pesadelo dos lobisomens. Precisamos conseguir mais dele. Para nossa amada rainha. Moedas e espelhos. Bandejas e jogos de chá. Os nobres compravam e se afogavam em dívidas. É a prata. A mulher joga um pouco de prata dentro do caldeirão e faz uma poção que pode derreter a trava da fechadura. No instante em que abre a porta, se lembra. Seu nome é Laura e ela é uma química. Uma senhora está aqui nesta sala. Ela vê 4 fotos sobre a mesa. Todas parecem ter sido tiradas em diferentes épocas. O bilhete diz: tem alguma pessoa que está presente em todas as fotos? Ajude a mulher a descobrir. Aqui está ela. Apesar dos sinais de idade, dá pra ver que é a mesma mulher. Veja, ela tem uma pinta acima do lábio. Um espelho surge em frente à senhora. Espera aí, é ela? A mulher das fotos? O espelho a mostra com um cara de terno e ele parece confuso. Tem uma madrinha à esquerda e uma noiva à direita. Não dê ouvidos a ela. Sou sua esposa, diz a noiva. Você está mentindo! Eu que sou casada com ele! A madrinha grita em prantos. Qual delas está mentindo? A jovem da direita é a esposa dele, pois tem uma aliança de casamento no dedo. Mas espera, ela também tem a mesma pinta acima do lábio. Será que esta é a versão mais jovem da Nossa Senhora? Surgem algumas letras no espelho. NBSJEP. O que isso significa?
Aqui vai uma dica. Tente pensar fora da caixa. É marido. Só que cada letra dessa palavra foi substituída pela subsequente no alfabeto. E, de repente, a mulher se lembra. Seu nome é Beatriz. Ela é uma feiticeira e este é o castelo dela. A Beatriz abre a porta. Todos estão reunidos lá fora. Só a sua mãe, ela diz. A gente sabe, o Tomás responde. Outra feiticeira tentou roubar nosso pai. Ela apagou nossas memórias e colocou um feitiço nele. Eu decifrei a receita da poção que pode ajudá-la a se lembrar, mas preciso da sua ajuda. Tem um grande caldeirão no corredor. Todos usam seu conhecimento para preparar a poção. Agora a Beatriz precisa dizer um feitiço. Resolva o enigma para descobrir a palavra mágica. É memória. A poção está pronta. De repente, 3 portas surgem à frente da família. Atrás da primeira tem um deserto escaldante, mas há algumas árvores com frutos por lá. A segunda porta se abre para o meio do mar. Atrás da terceira porta tem uma mata sem fim. O que a família deve fazer? Todos devem usar as árvores para fazer uma jangada e colher as frutas para não passar fome. Agora podem atravessar o oceano. E a bruxa não vai mais incomodar ninguém. A família deixa o castelo e vive feliz para sempre. O Tomás estava lavando uma janela no 24º andar de um prédio muito alto. De repente ele ouviu um grito. O homem olhou para fora e viu uma mulher caindo do 30º andar. Mas em 5 minutos ela estava em pé no chão, sem um arranhão sequer. Como a sortuda conseguiu sobreviver? Observe bem o céu. Sim, é o super-homem. Foi ele quem salvou a mulher. Observe esta imagem. O que há de errado aqui? Melancias não crescem em palmeiras. Os gêmeos Sérgio e Sandro estavam trabalhando duro. Eles queriam juntar dinheiro para o aniversário da mãe, mas infelizmente não conseguiam poupar o suficiente para comprar o carro dos sonhos dela. Os irmãos ficaram muito aborrecidos e resolveram ir ao shopping no dia seguinte para escolher outro presente. À noite, o Sandro não conseguiu dormir, pois teve uma ideia genial. Enquanto o irmão estava dormindo, ele pegou todas as economias e foi para um cassino. A sorte estava ao lado dele naquela noite, que conseguiu triplicar a quantia que tinha. De manhã, o Sandro pegou todo o dinheiro, colocou de volta na caixa e foi dormir. O Sérgio acordou, abriu a caixa e soube na hora que o Sandro havia mexido nas economias deles. Ele nem precisou contar o dinheiro para saber disso. Como o cara descobriu? Dentro da caixa havia notas grandes e pequenas à noite, mas agora só havia grandes. A Kelly estava a passeio em outra cidade, quando, de repente, se deparou com um castelo abandonado. A jovem entrou e desceu as escadas. Ela estava tirando fotos quando alguém a trancou dentro do porão. Então, olhou à sua volta e viu 3 túneis que poderiam levar para a saída. No primeiro havia um monstro enorme e faminto à espera dela. No segundo, estava cheio de cobras. E o terceiro tinha um gás sonífero. Em 5 minutos, a Kelly já estava fora do castelo, correndo rumo à delegacia de polícia mais próxima. Como ela conseguiu escapar? Ela usou o lenço dele como máscara e passou pela terceira porta. Observe estes animais com atenção. O que há de errado nesta imagem? Este patinho aqui à esquerda está ouvindo música. 2 irmãs saíram para acampar. Cada uma levou uma caixinha de fósforos. A Nádia colocou os palitos dela perto do creme dental, enquanto a Suelen resolveu guardar os dela em uma bolsinha com seu esmalte. Enquanto caminhavam pela floresta, as irmãs caíram em um poço enorme. Quando saíram de lá, a Suelen sugeriu fazer uma fogueira para secar as roupas e preparar alguma coisa para comer. As duas tiraram os palitos de fósforo das bolsas, mas, infelizmente, os da Nádia estavam cobertos com creme dental e os da Suelen por esmalte. Elas colocaram os palitos para secar sob o sol e saíram para buscar madeira.
Começou a chover e os palitos ficaram ensopados. Mais 10 minutos depois, as irmãs conseguiram acender uma fogueira e assar alguns marshmallows. Quais palitos elas usaram? Os da Suelen. O esmalte secou e os deixou impermeáveis. Se você não a mantiver, ela se quebrará. O que é? Uma promessa. Pediram para Susana descrever seus filhos. Ela disse: todos são ruivos, -3. Todos são loiros, -3. Todos são morenos, -3. E todos têm cabelo rosa, -3. Quantos filhos a Susana tem? A resposta é 4. Um ruivo, um de cabelo rosa, um moreno e um loiro. A Elisa, uma modelo famosa, foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital. Os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica. Mas quando a garota recobrou a consciência, insistiu que não tinha comido nada o dia todo. O empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela. A maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que, de fato, não a tinha visto comer nada. A zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos. E a grande rival da Elisa, a Nora, afirmou ter passado o dia todo assistindo à sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente. Foi a maquiadora. O batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no segundo andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá para ver as nuvens e aviões no céu. Há 5 limões dentro de uma tigela. Você pega 3. Quantos você tem agora? Os 3 que você pegou. O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Teresa. 4 príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem. Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Teresa estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Teresa seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez? Teresa, vem aqui, por favor. Ele pediu à princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Você pode me encontrar facilmente na Terra, em Marte, Mercúrio e até em Júpiter. Mas jamais me encontrará na Lua, em Vênus ou Plutão. Quem sou eu? A letra R. O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu para a entrada e viu 4 mulheres grávidas na seção de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras. Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. A vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos. Ela o chamou em seu quarto, lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro. Querido, esta é a chave do meu cofre. Você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrar aí dentro se conseguir abri-lo.
Mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha. E sem quebrar a garrafa. Boa sorte! O Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo. O que você faria para tirar a chave de lá? Empurre a rolha para dentro da garrafa e tire a chave de lá. Observe a imagem. O que há de errado aqui? O reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada. Eu, hein? A Ana estava apaixonada por seu vizinho. Ela foi à casa da feiticeira do bairro, a Sara, para pedir ajuda. Esta lhe disse que faria uma poção roxa do amor. Na noite de lua cheia, ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes, menos o último. De repente, uma rajada de vento jogou a receita na lareira. A feiticeira ficou desesperada. Ela não se lembrava do nome do último ingrediente, mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa. Ajude a Sara a terminar seu trabalho. Ela deve acrescentar o ingrediente azul. Quando se mistura azul e vermelho, forma-se a cor roxa. O Elton e 3 outros blogueiros viajaram para um canyon assustador. Eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo. À noite se juntaram ao redor da fogueira, mas começou a chover, e cada um foi para sua barraca para dormir. De manhã, o Elton acordou, saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos para pegar alguma coisa para comer. Só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá. O cara ficou uma fera. Acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe. O Fred disse que passou a noite toda olhando para o céu estrelado. A Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet para fazer uma videochamada com o namorado. E o Sérgio garantiu que estava dormindo. Quem está mentindo? O Fred. Estava chovendo à noite, então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens. 2 estudantes, a Beth e a Sandra, foram caminhar depois de uma prova super estressante. Elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar para fazer um piquenique no parque. Mas, de repente, um cara mascarado pegou a bolsa da Beth e saiu correndo. As meninas o seguiram. Em determinado ponto, viram um homem cego sentado em um banco. Ele estava usando óculos e tinha uma bengala. As 2 garotas perguntaram a ele se tinha visto um homem mascarado carregando uma bolsa feminina, mas o homem disse que não conseguia ver ninguém, pois era cego. A Sandra ficou envergonhada e lhe deu um doce como agradecimento por sua ajuda. Depois, puxou a Beth para o lado e disse baixinho que aquele homem cego era o ladrão. Elas precisavam chamar a polícia. A Beth ficou muito surpresa. Por que a Sandra achava que o homem era o ladrão? Se o homem fosse cego mesmo, não teria visto o doce. A mãe do William tem 3 filhos, Fred, Pedro e... O William? Horas. Ela não é a mãe dele? 2 mães e 2 filhas passaram o dia todo fazendo compras, mas elas só compraram 6 vestidos. Isso foi suficiente para que cada uma delas ficasse com 2 vestidos. Como isso é possível? Só 3 pessoas foram às compras. Uma mãe, uma filha e a filha dessa filha. Uma delas é filha e mãe ao mesmo tempo. E cada uma comprou 2 vestidos novos. Uma jovem foi para outra cidade em busca de um emprego melhor. Ela prometeu à mãe que a visitaria com frequência. Mas 4 meses se passaram e a garota ainda não havia voltado para casa. A mãe estava com muita saudade dela. Um dia, no meio do inverno, a mulher gritou: "Abril chegou!" Como pode isso? Abril era o nome da filha dela, que finalmente foi visitar a família. Olhe para esta imagem e tente entender o que há de errado com ela. Por que a jovem colocaria um par de botas na mesa e uma serra dentro da geladeira? E nesta imagem, alguma coisa te parece estranha?
Tem um boneco de neve no forno e um peixe na torradeira. O Denis, a Maria e a Júlia estavam em uma festa. Eles decidiram jogar um jogo. Havia 5 chapéus, sendo 2 vermelhos e 3 amarelos. Os amigos fecharam os olhos, pegaram chapéus aleatórios e os colocaram na cabeça. Então, abriram os olhos e se entreolharam. Cada um tinha que adivinhar a cor do chapéu da própria cabeça. O Denis e a Júlia disseram que não sabiam, mas a Maria exclamou que sabia a cor do chapéu dela. Qual era a cor? Era amarelo. A Maria viu que o Denis e a Júlia estavam usando chapéus vermelhos e sabia que havia apenas 2 deles. Você não consegue compartilhar até que tire. O que é? É a foto. Você vê a combinação de letras U, D, T, Q, C, S, S. Quais devem ser as próximas 3 letras na sequência? Devem ser O, N, D. Todas são as primeiras letras dos nomes dos números de 1 a 10. O Miguel caminhava pela rua quando o envelope lacrado caiu perto dos seus pés e ele pegou. Dentro havia uma chave e um bilhete que dizia Socorro 323. O rapaz entrou no prédio. Logo encontrou a porta número 323 e usou a chave para abri-la. Ele viu um homem perto da janela aberta, que estava amordaçado e amarrado a uma cadeira. Quando solto, o cara exclamou: 2 homens invadiram meu escritório, me amarraram e levaram todo o dinheiro do meu cofre. Felizmente, minhas mãos estavam livres. Consegui escrever este bilhete e jogá-lo junto com a chave pela janela. O Michael não acreditou no homem e chamou a polícia. Por quê? O envelope estava lacrado. Como o homem conseguiria fazer isso se estava amordaçado? Ele não pode ser atirado, mas pode ser pego. As pessoas estão sempre procurando maneiras de se livrar dele. O que é? O resfriado. 2 times estavam jogando futebol um contra o outro. Cada equipe marcou 2 gols no total. E ainda assim não deu empate. Um time venceu e o outro perdeu. Como pode? Uma das equipes marcou um gol contra. Eric, um jovem blogueiro muito popular, escreveu seu primeiro livro, que foi um grande sucesso. Ele estava se preparando para sua primeira sessão de autógrafos e muito animado e nervoso. Então fez uma pausa para acalmar seus nervos em um canto tranquilo. Mas até às 6 da tarde, quando o evento deveria começar, o Eric não estava em lugar nenhum. Em 10 minutos, um segurança o encontrou caído no chão do banheiro. Alguém bateu na cabeça do escritor. A polícia tinha 3 suspeitos. A Ângela, agente dele, disse que estava resolvendo alguns problemas organizacionais urgentes. Francisco, um dos fãs, falou que era um grande apaixonado pelos livros do Eric havia anos e que não faria nada para prejudicar o ídolo. E o Patrick, segurança, afirmou que estava fazendo seu trabalho mantendo os fãs longe da entrada. Quem bateu no Eric? Foi o Francisco. Este era o primeiro livro do Eric. Então, o cara não tinha como estar lendo os livros dele há anos. Olhe atentamente para estes caras. Qual é o falso bombeiro? É o cara da direita. Ele não está usando capacete e não tem uma mochila especial. Além disso, as calças dele não fazem parte do uniforme. Você tem 3 xícaras vazias e 10 cubos de açúcar. E precisa distribuir esses cubos entre as xícaras, de modo que cada uma delas fique com um número ímpar deles. Coloque 3 cubos de açúcar na primeira xícara e 3 na segunda. Depois disso, coloque os 4 cubos restantes e a segunda xícara na de número 3. Agora, a primeira tem 3 cubos e a segunda também 3. Já a terceira contém 7 cubos de açúcar, 4 próprios e 3 da segunda xícara.
Duas colegas de quarto, a Débora e a Raquel, estavam voltando para casa depois de fazerem suas compras semanais. A Débora não parava de reclamar do peso das sacolas. Então a Raquel lhe disse: "Não entendo por que você está chateada. Se você me desse uma das suas, eu teria 2 vezes mais sacolas do que você. E se eu lhe desse uma das minhas, teríamos o mesmo número de sacolas." Quantas sacolas as meninas carregavam? A Raquel carregava 7 sacolas, enquanto a Débora levava apenas 5. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história: "Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A bolsa com todo o dinheiro e documentos dele foi deixada dentro." Mas o detetive Oliveira disse que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso? Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, ele estaria caído do lado direito da estrada, não do lado esquerdo. O Caio estava morrendo de fome. Então, encontrou um simpático restaurante que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que a garçonete trouxe seu pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos, mas quando voltou, seu lanche tinha desaparecido. Ele olhou ao redor da lanchonete e entendeu quem havia afanado seu almoço. Você consegue descobrir? Foi a jovem que tem um cachorro sentado nos pés dela e está farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. A Mari estava passeando pelo parque quando avistou um cachorro faminto. A mulher decidiu compartilhar seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o vira-lata. A Mari se agachou para atrair a atenção do doguinho e lhe mostrou a comida. Em um piscar de olhos, ele estava ao lado dela. Não havia ponte sobre o riacho e ainda assim o cachorro não estava molhado. Como isso foi possível? Acontece que é inverno e o riacho estava congelado. Um rico empresário desapareceu do escritório dele. A única coisa que deixou para trás foi um bilhete com os números 6, 4, 9, 10 e 11 e um calendário. A polícia tem 5 suspeitos: o Jaime, o Marcos, a Carol, o Jason e a Laura. Quem sabe alguma coisa sobre o desaparecimento do homem? É o Jason. Os números significam os meses do ano e as primeiras letras desses meses compõem o nome do culpado: J-A-S-O-N. O Matheus comprou um smartphone novo e uma capinha para ele. O total deu R$310. O aparelho custou R$300 a mais do que a capinha. Quanto o Matheus pagou pelo telefone? Ele pagou R$305. O Antônio estava dando uma festa. 3 horas depois que ela começou, vários convidados se aproximaram dele e perguntaram onde poderiam carregar seus telefones. Infelizmente, havia apenas uma tomada na casa dele. O cara verificou todas as réguas de tomada que tinha. Ajude-o a descobrir quantos telefones ele consegue carregar por vez. O Antônio pode carregar 8 telefones. Veja, uma régua tem o fio cortado. A que tem uma entrada é realmente inútil. Uma delas não tem nenhum fio. A outra não tem um buraco para plugue. Além disso, um soquete em cada uma das 2 réguas será usado pelos plugs das outras. Um rico empresário chamou a polícia. Ao chegar ao escritório pela manhã, ele lembrou que havia deixado vários documentos importantes no cofre de casa. Então enviou seu secretário João para pegá-los. Mas o cara ligou meia hora depois, dizendo que o cofre estava aberto. Os documentos ainda estavam lá dentro, mas todo o dinheiro havia desaparecido. A polícia examinou o escritório da casa do empresário. Os policiais tentaram encontrar algumas impressões digitais, mas absolutamente nada. O detetive tinha 3 suspeitos: o João, o Marcos, que era sobrinho do empresário, e a governanta. O João disse que ligou para o chefe assim que viu o cofre. O Marcos falou:
Abri a porta para o João, depois fui para o meu quarto e só descobri o que aconteceu depois que ele me ligou. A governanta afirmou para a polícia que estava muito ocupada com suas tarefas e não tinha ido ao escritório desde a noite anterior. Quem pegou o dinheiro? Foi o secretário. Não havia impressões digitais na sala, mas o João estava lá e definitivamente tocou em coisas diferentes. Se ele não fosse culpado, não teria limpado suas impressões digitais. Você consegue encontrar um dinossauro diferente dos demais? Certo, é este aqui.